Galera, tudo bem com vocês? Bom, aqui quem vos fala é o Henrique, MCCX ODV. Vim contar um pouquinho do que eu aprendi em ODV, que eu acho que pode ser aproveitado por ODX da ESEC no Brasil, sobre debrief e response rate, beleza? Então a primeira coisa aí que a gente tem que pensar é que a gente é um time de ODX. Então nós todos aí temos muitas coisas em comum, temos muitas coisas para nos ajudarmos, muitos processos que no dia a dia a gente executa de forma parecida ou igual, e é exatamente por isso que a gente tem muito a se ajudar. Então, como time, é cada vez mais importante que a gente compartilhe conhecimento, compartilhe técnicas, compartilhe práticas que são boas para alavancar o DX como um todo. E aí, o que eu queria compartilhar um pouquinho com vocês na minha experiência de ODV sobre debriefs e response rate, beleza? E aí a primeira coisa que a gente tem que entender é que são duas coisas diferentes. Um debrief é um standard que nós entregamos após o finish do EP. O response rate é a taxa de resposta da MOS Survey. E que nós temos que desassociar essas duas coisas. Não é só num debrief que uma pessoa responde a survey. Não é necessário que uma pessoa vá a um debrief para que ela responda a response rate, para que ela responda a survey, ou para que ela, inclusive ela preencha sim para o debrief. Então, o que é fundamental a gente entender sobre o que é debrief? Então, definição do Google, né, como bons millennials, que a gente tem que olhar. Então, geralmente um debrief é algo para completar uma missão, é alguém que está prestes a completar algo. Então, um debrief é basicamente um momento de fechamento, um momento em que você completa algo. E aí, algumas dicas que eu dou para um debrief, né? Então, para o seu EP, o que é importante, tem alguns pontos aí, eu não vou ler todos, mas o que é essencial é você entender, primordialmente, é que você precisa adaptar a realidade do seu EP. Então o debrief ele é coletivo, para que você possa poupar seus esforços e trabalhar com muitas pessoas de uma vez, ou ele é individual, porque o seu EP teve alguma situação especial que demanda uma atenção individual. Ele é virtual, porque os seus EPs não têm condições de estarem presentes fisicamente, ou ele é físico, porque você quer ter o relacionamento ali tete a tete com o seu EP. Existem muitas variações que você pode utilizar, e aí algumas dicas aí no PPT, né? Então, ter touchpoints periódicos durante o intercâmbio do EP, porque não só chegou lá no final da experiência, você lembra do EP, não, você precisa disso ongoing. Alinhar anteriormente ao final da experiência sobre o debrief e já sobre a data, então mais ou menos ali, por exemplo, num GV, num GE na quinta, sétima semana, ou um GT já ter ali com 2 semanas de antecedência da pessoa voltar esse momento marcado, e não esquecer de usar o certificado como um atrativo, um argumento muito bom para convencer o EP aí. Com o seu CL, entender a quantidade, a realidade de cada um dos seus EPs, debriefing individual ou coletivo, como eu já falei, e engajar o CL. Então é um momento muito massa pra galera de consideration ver o trabalho deles ali tendo efeito, é um momento pra B2C coletar showcasing, pra PM recrutar returnee, pra finanças oferecer o segundo intercâmbio, é um momento em que você pode ter várias oportunidades e que você pode mostrar pro seu CL qual realmente é o impacto dos EPs que vocês enviam. E com a ICX, o que é muito importante também, é garantir que a ICX está alinhando com o EP sobre a presença obrigatória do EP no debrief, alinhar sobre o preenchimento da survey na closing meeting com a ICX ainda, e também garantir esse outro standard nessa fase do Customer Flow, que é o Departure Support, né, que é liberado após o finish, e acontece mais ou menos na mesma timeline. Então, são alguns pontos importantes para nós levarmos em consideração quando nós estamos fechando a experiência do nosso consumidor, ou até quando nós realmente estamos entregando o debrief. E aí, algumas coisas importantes, né? Então, coisas que a partir da minha experiência eu percebi que as pessoas gostam muito de encontrar outras pessoas e contar suas histórias, que elas gostam de refletir sobre a experiência, que é um momento muito massa das pessoas pensarem em tudo que elas aprenderam e definir objetivos de desenvolvimento pessoal pós-experiência com isso. É um momento muito bom também para você, enquanto o DX, coletar feedback sobre o Customer Experience, sobre a entrega dos standards e sobre a experiência com a IESEC no geral. Lembrando que para o seu consumidor é uma IESEC, não é o DX, não é a ICX, é uma organização. E aí, como eu já falei, coletar showcasing, recrutar returnees e entregar o certificado pro EP. E aí, quando a gente fala de outra coisa, que é a taxa de resposta, que é a response rate, a taxa de resposta da MOS Survey, aquela survey que detalha quantos % aí dos seus standards, quais os standards que cada um dos EPs recebeu. E aí, como que a gente calcula, né? A gente pega o número de fillets e divide pelo número de finisheds. Isso vai dar um número, a gente vai multiplicar por 100 e a gente vai chegar na taxa de resposta. Um exemplo. Então eu tenho ali 35 fillets dividido por 50 finisheds. Isso dá 0.7. 0.7 vezes 100 dá 70%, que é o response rate dessa situação. Então, em um cenário em que nós tivemos
50 pessoas que finalizaram a experiência e 35 que responderam integralmente a survey, você tem 70% de response rate. E aí algumas dicas também que eu te dou, então alinhar desde o approval pro EP, que ele tem a responsabilidade e que isso está previsto no contrato. Então você der uma olhadinha ali no contrato de OJAX da Exec no Brasil, está previsto que o EP tem que preencher os formulários de feedback. Você tem no mínimo 4 oportunidades para garantir o preenchimento da survey: a OPS, a IPS, a Closing Meeting e o Debrief, além de follow-ups ongoing. Então o ideal não é que você lembre de preencher a survey e fale da survey para o EP só no final da experiência, mas que desde o começo da experiência, desde a OPS, ou até mesmo desde que o EP deu o APD, que você já mostre a survey, porque a partir do momento que ele deu o APD, a survey já está disponível, certo? Então, é muito importante que você aproveite todos os touchpoints e garanta com o ICX o alinhamento também do delivery para que o EP preencha a survey na IPS, durante a closing meeting, durante os weekly meetings e touchpoints no geral. Não espere até o debrief para isso, por motivos óbvios. Se você esperar, o seu consumidor nunca vai ter visto, ele vai esquecer dos standards, ele não vai saber o que é aquilo, vai ser muito mais difícil o trabalho de conseguir tanto uma resposta quanto um completed. E sempre se baseie nas questões. Então, não importa o que você acha que o standard XYZ o que é importante é o que está no questionário. O EP vai responder se ele teve aquilo ou não. Então, se atenha muito às questões e quais as mensuráveis para que cada uma delas seja respondida como sim. Beleza? E aí, como ponto importante... Eita, passou o slide, desculpa. Como ponto importante aí, pro final e algumas... Oh, caramba, desculpa, gente. E alguns next steps que são importantes, então garantir que você tem todo o seu calendário de debriefs marcado e alinhado com o seu time de VD e com toda a sua área, já até o final do próximo pico. Até o final do pico, alinhar com o seu time de VD quais são as estratégias de engajamento e quantos EPs você precisa de ser contactados, confirmados, presentes em cada um dos debriefs, e que você tem essas métricas para garantir que você vai bater a sua meta de response rate, e alinhar com as suas cooperações quais são as estratégias para garantir que os standards vão ser entregues aí, independente da timeline, e que também a ICX vai estar puxando isso, de o EP responder a survey ongoing nos diferentes touchpoints que eles tiverem, sejam físicos ou virtuais. Beleza? Então, galera, qualquer dúvida que você tiver, fica à vontade para entrar em contato comigo, por WhatsApp, por e-mail. Boa sorte, bora garantir essas respostas, bora garantir esses completos, beleza? Abraço!